Sabemos que os antigos egípcios eram bem mais avançados do que imaginamos. Construíram monumentos incríveis, obras colossais que chocam até os mais brilhantes engenheiros. Mas o que poucos sabem é que os conhecimentos dos antigos egípcios vão bem além dessas construções. Na verdade, eles faziam coisas impossíveis na medicina que causam assombros nos cientistas modernos. Para se ter uma ideia da grande capacidade médica, basta observar as inscrições esculpidas no muro, o Muro de Kom-Ombo, situado em volta do rio Nilo. Vemos 48 instrumentos cirúrgicos que os especialistas reconhecem como sendo pinças, bisturis, serras e até sondas. No ano de 2001, descobriram uma tumba de 4.000 anos de antiguidade. Essa tumba pertencia ao médico. Dentro dela havia instrumentos cirúrgicos de bronze que provavelmente devem ter sido utilizados durante o exercício da profissão. De fato, os egípcios eram tão avançados na medicina que tanto os gregos e depois os romanos incorporaram essas técnicas. Mas se existe algo que evidencia essa teoria, é a perfuração no crânio. Um procedimento que os cientistas modernos realmente desconhecem. E mais, uma técnica que se realiza desde o período mesolítico. O curioso é que cerca de 90% das operações tinham sucesso, isto é, os pacientes ficavam bons e seguiam suas vidas normalmente. Lembre-se, estamos falando de algo há milênios. Há vários documentos que mostram que essas cirurgias foram realizadas em quase todos os continentes. Um grande número na Europa, mas também na Síria e Japão. As evidências mais antigas são datadas em mais de 12.000 anos. Algo muito interessante, já que coincide com o grande cataclismo que aconteceu na Terra, pondo um fim nas grandes civilizações do passado. Mas há outro exemplo bem mais surpreendente do domínio da medicina cirúrgica do Antigo Egito. Em 1971, o Museu Rosa Cruz da Califórnia comprou 2 sarcófagos egípcios que estavam fechados. Quando foram abertos, em um deles havia uma múmia. Contudo, se tratava de algo incrível, porque os primeiros estudos revelaram um homem de pele vermelha e que provavelmente era das altas classes. A pele vermelha ou clara se explica graças aos recentes estudos que demonstraram que nem todos os egípcios pré-dinásticos tinham a pele escura. Havia também os de raça branca, ou os que tinham pele mais clara, cabelo vermelho e alguns com olhos claros. Sabemos que tais características são próprias dos povos nórdicos, que fazem parte de uma raça antiga que se estendeu por todo o mundo. O curioso é que havia um nome escrito no sarcófago. Estava escrito Usermon, que significa o poder de Montu. Interessante é que nas investigações posteriores revelaram que essa múmia foi colocada ali depois, ou seja, essa lápide não correspondia a esta época. Bem, mas anos depois, já em 95, uma equipe de cientistas liderados pelo professor Grigg, usando de um moderno scanner, descobriram algo impactante dentro da múmia. Se tratava de uma avançada intervenção cirúrgica realizada há pelo menos 3.600 anos. Havia um artefato de metal, um prego ou um tipo de parafuso ortopédico com cerca de 23 centímetros, que foi implantado dentro do tornozelo esquerdo da múmia. O mais incrível é que o artefato de metal foi colocado usando procedimentos muito parecidos com os nossos dos dias de hoje. Claro, essa descoberta, além de chocar os cientistas, fez com que investigassem, a fim de determinar qual a natureza do implante. Então, o professor Grigg se uniu a outras pessoas, a um chefe de especialista em cirurgia ortopédica e, claro, o chefe de radiologia. E após extraírem as amostras do osso, confirmaram que o objeto realmente era da mesma época que a múmia. Além de incrível, era assombroso, porque o estudo revelou que a barra era mais estreita e tinha espirais que rodavam na medida em que entrava no fêmur. Uma técnica semelhante aos métodos biomecânicos que se usam atualmente. Porém, isso foi há milênios. Mas tem algo mais incrível, porque pelo visto, os egípcios pensaram em tudo, já que na extremidade da barra existem 3 pestanas, de modo que o centro proporciona grande estabilidade, evitando assim a rotação da perna. E mais, o surpreendente artefato foi unido ao osso mediante uma resina orgânica, um produto semelhante ao cimento ósseo que usamos na atualidade. Definitivamente é impossível realizar isso há milênios. O Dr. Griggs mostrou-se assombrado e disse:
Estamos assombrados pela habilidade de criar implantes metálicos com os princípios biomecânicos que utilizamos hoje em dia, como por exemplo a fixação rígida do osso. Isso vai bem além do que qualquer coisa que podíamos esperar naquele tempo. Isso demonstra que os antigos egípcios lutavam contra as fraturas ósseas, porque já faziam uso desse tipo de intervenção. Outra curiosidade é que o estudo revelou que esse parafuso foi implantado depois da morte do indivíduo e antes do embalsamento. E sabemos o quanto isso era importante para o povo egípcio, já que preparavam o corpo da melhor maneira, porque acreditavam que a pessoa deveria viajar para o além-vida nas melhores condições. Sem dúvidas, colocar um implante para sustentar a perna é realmente surpreendente, já que poderiam simplesmente uni-las com vendas ou trapos. Este tipo de evidência demonstra novamente que os conhecimentos das antigas civilizações nos superam ou superam nossas expectativas. Bem, qual é a sua opinião? Se não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações do canal Universo Absoluto. Forte abraço e até o próximo vídeo.